Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Nós somos profissionais da área da saúde. Meu nome é Murilo, tem a Sueli, a Célia, a Cristina, e diante ao cenário atual que a gente vive, a gente veio, através deste, abordar sobre angústia. Passar para vocês agora a palavra para a Sueli, que vai introduzir o tema para a gente fazer contextualizar esse tema. Oi, pessoal. Como o Murilo já disse, meu nome é Sueli Marini. Eu sou formado em psicanálise, fui formada no CEP, no Centro de Estudo Psicanalítico, tenho estudo sobre Firenze, atualmente sobre o Winnicott, e estou aqui para falar sobre angústia, porque agora é um momento que nós sentimos que é um momento de transformação. E a transformação diz o quê? Conhecer a si mesmo, entrar, ressignificar. Não só a angústia que está nesse momento, nessa situação, mas sim a ressignificação, esse contexto de mudar, de transformar. Eu vou contar para vocês um pequeno conto sufi. O sufi é de uma vertente islã, e essa vertente islã é uma vertente de mistérios, é uma coisa muito interessante. Eu vou transformar um pouco esse conto, adaptando para a nossa situação atual. Dizia-se que existia um rio, olha que interessante, esse rio, ele corria caudalosamente sobre montanhas e campos. Ele ia, ele enfrentava, tinha barreiras? Tinha sim. Eram pedras que ele tinha que atravessar, às vezes o fluxo da água era maior, às vezes o fluxo menor, e o rio continuava, feliz da vida. Eis que, de repente, ele se dá conta que ele está na frente de areias do deserto. Ele se desespera. O que eu vou fazer? Eu não posso parar, porque se eu parar, eu vou perder o fluxo da minha natureza, eu vou deixar de ser. Olhando para as areias do deserto, ele ficou desesperado, e o desespero trouxe angústia, e a angústia trouxe o quê? Trouxe pânico, né? E ele olhava, e durante esse impasse, ele escutou a voz da areia: continua, segue, você vai conseguir. Ele olhava, falava: meu Deus, mas se eu seguir, entrar nas águas das areias, eu vou virar um pântano. E se eu não seguir, eu vou perder minha natureza. E a areia continuava insistindo: segue. Até que ele resolveu, com muito medo, com muita insegurança, diante do imprevisto, assim como nós estamos hoje, entrar nas areias desse deserto. Quando ele entrou, ele teve uma grande surpresa, que veio a transformação. O sol bateu quente, o calor do deserto, e fez com que esse rio evaporasse. O rio simplesmente evaporou, foi para outro campo através da nuvem e caiu novamente feito um rio. Só que dessa vez muito, muito, muito mais forte, pela experiência e pela mudança de cenário. Os hábitos ficaram para trás, o cenário ficou para trás. Ele estava ali com um novo cenário, com uma nova descoberta e muito mais forte. Eu achei muito interessante trazer essa história para vocês, porque é exatamente o cenário que nós estamos vivendo. Esse conto chama História das Areias. Muito interessante, que é exatamente o que nós estamos vivendo. Diante desse cenário que estamos vivendo, é muito interessante que, como esse rio, ele se deparou com as areias, ele deve ter sentido, ele sentiu medo, como eu disse, ele sentiu pavor, sentiu pânico. Com certeza, nesse momento, nós também estamos vivendo essa experiência de angústia, de não saber o que vai acontecer. É muito importante lembrar que é possível que nós também tenhamos nesse momento angústia e medo da morte, que ela se torna muito presente e muito iminente. E quando a gente está numa situação, a gente vê tudo escuro, é como se fosse noite, né? Parece que
dentro de nós o mundo se fecha, a gente não consegue ver a saída, né? Mas é muito importante a gente entrar num momento de reflexão, num momento de silêncio, num momento de parada, para a gente poder descobrir as possibilidades que estão aí e ressignificar a nossa história, né? Então, é um momento de angústia, mas é um momento também de viver uma nova história, de começar a construir novas possibilidades. E o interessante... Pode ser, interessante, só para complementar, o interessante é que é uma situação inerente ao humano, né? Nós já nascemos indefesos e nós já nascemos com uma grande interrogação, né? O bebê, quando ele nasce, ele sai daquela situação confortável, que é o útero da mãe, e ele é jogado para o mundo, para o inesperado. Então, já tem aquela pulsão, aquela pulsão de morte, aquele medo de não sobrevivência. Então, isso é natural e inerente a todos nós. E a gente se adapta. Então, desde bebê existe adaptação, existe a transformação. Quando começa a chegar esse alimento, bem ou mal, esse carinho, bem ou mal, o ser humano vai se adaptando, se organizando e interage com o mundo lá fora. E sempre de uma maneira criativa. Então, é muito válido você agora parar, repensar e se recolher, como diz a Cris, né? Olhar para dentro de si e ver o que pode crescer, o que pode melhorar, que hábitos que a gente pode tirar da nossa vida e o que a gente pode acrescentar. E com certeza, todos nós vamos sair completamente novos dessa situação. Assim como o rio, né? Ele se transformou e saiu completamente novo. Então, como a gente, né, esse tema da angústia, né, por que a gente traz isso, né? Porque, como a Sueli falou, ele é inerente, né, a natureza humana, né? A gente tem aí um autor do século XIX, que é o Kierkegaard, né? Nessa época ele já escreveu uma obra, né, que é o conceito de angústia, onde ele já trouxe aí esse sentimento de angústia, né, que ele falou muito. E como que ele descreveu o sentimento de angústia, né? Como sendo um sentimento indeterminado, né? Então, que é justamente isso que nós estamos vivendo agora. A gente está vivendo uma situação que nós estamos diante do indeterminado, né? E isso também vai trazer a questão da liberdade. O que é angústia, né? Ela vem por conta dessa liberdade, a liberdade de escolha, a liberdade de ter que decidir, a liberdade de ter que decidir, que resolver, que ter que tomar decisões diante da vida, de ter que fazer aí uma série de escolhas. E agora o que acontece? Agora nós estamos diante de situações que a gente não pode, né? Que a única escolha que nós podemos fazer é não escolher, né? E não escolher também já é uma escolha, né? Então, a gente foi dormir e acordou com um decreto, né? Um decreto que foi baixado, não foi baixado pelo nosso presidente. Um governo que foi baixado, talvez aí pelo universo, não sei, né? Para quem tem fé, para não sei. Mas a gente acordou com um decreto que baixou. Fiquem em casa. Ponto. Fiquem em casa, né? A única forma que você tem agora a única coisa que você pode fazer agora por você é fique com você. Olhe para você. Escolha fazer algo por você. Ou seja, você ficando com você, você escolhendo estar com você, você olhando para você, você pode salvar a humanidade, né? Então, esse momento de poder ser solidário, de poder compartilhar com o outro, de poder olhar para o outro, de poder ser humano mais do que nunca, é estando com você, é estando nesse momento dessa solidão, né? O que o Winnicott poderia estar chamando aí de solidão essencial, né? Talvez, de estar nesse momento de estar só, de estar com a gente. E aí é exatamente onde está o nosso problema, né? Porque estar só é um paradoxo, né? Ele implica em estar só na presença do outro.
E agora a gente tem que estar só com a nossa própria solidão, com a nossa própria essência, que é também a questão da angústia, né? A angústia também se define por aí, né? De estar nesse encontro, como que eu digo, com a nossa identidade, com a nossa essência, com o nosso eu, e a gente não sabe estar só com a gente. E por isso vai despertar todos esses sentimentos de uma forma mais potencializada, porque a gente vive tudo isso no nosso dia a dia, né? A gente vive a angústia, a gente vive o desespero, a gente vive tudo isso, só que logo na sequência a gente consegue sublimar tudo isso, né? E ok, tudo bem, mas agora não, agora a gente está, se a angústia é a indeterminação, né, a gente está vivendo justamente um momento indeterminado, porque a gente não sabe quando que isso vai ter um fim, a gente não sabe nem o que é isso, né, nem nós, da área da saúde, né, nem a ciência, né, é um fenômeno novo, né? Nós vamos ter que aprender a lidar, né? Nós vamos ter que descobrir a nós mesmos, né? E como lidar com esse sentimento. É bem Então, interessante. Bem interessante. Desculpe eu te cortar, mas eu penso que o ambiente, como diz o Winnicott, né? O ambiente tem que ser favorável. E, de repente, entra o quê? Nossa responsabilidade. O olhar para o outro e olhar para si próprio. Então, a responsabilidade também pesa, porque é mais um fator que a gente tem que introduzir dentro da gente. A gente tem que introjetar a responsabilidade. Então, o que você está falando é muito certo. Vamos deixar que o ambiente fique favorável a todos nós. E essa questão do ambiente é muito interessante, porque até acho que uma palavra muito interessante, porque vamos estar, de uma certa forma, eles falam, né, eu não lembro agora a palavra, que às vezes elas fogem, né, elas escapam de mim como areia, escapam assim das mãos, né, mas é como se estivéssemos em confinamento mesmo, né, e a gente sabe que de perto ninguém é normal, né, então, como é que vamos lidar com a nossa neurose, né, como é que a gente vai lidar com isso tudo? Então, vamos ter que testar a nossa tolerância, né? Para a gente poder sobreviver a tudo isso. Como é que nós vamos sair disso? Como é que eu vou criar esse ambiente favorável, né? Esse ambiente que vem desde o berço para poder receber esse bebê, para poder cuidar dele, para que ele cresça com estrutura, né? Minimamente adequada para lidar com os adventos, com as questões, com o porvir, né? E agora, talvez, a gente vai regredir bastante aí, né? E vai precisar muito um do outro para sobreviver esse momento, essa catástrofe, esse, entre aspas, fim de mundo que está se anunciando. Porque se a gente conseguir, como diz a minha amiga Sueli, né? Quando eu liguei para ela e para a gente poder conversar um pouco sobre essa questão, e ela falou para mim assim, sabe qual é a sensação que eu tenho? Eu tenho a sensação que o quebra-cabeça caiu no chão e que as peças saíram todas do lugar. E eu falei para ela, olha, eu acho que não poderia ter frase melhor para definir isso, né? A impressão que eu tenho é essa, que o quebra-cabeça caiu no chão e todas as peças saíram do lugar. E a vida já é, Célia, um quebra-cabeça, né? A gente está sempre encaixando uma peça nova aqui, uma peça nova dali, desmanchando, tornando a montar, só que dessa vez ele caiu no chão, né? Então, a sombra permeia entre nós. Mas nós vamos montar novamente esse quebra-cabeça, peça por peça. E de uma forma original, quem sabe, né? Um outro modelo, um outro formato. Com certeza, de uma forma nova. Sim, sem dúvida. Outro viés que a gente vem pensar é que a gente não é preparado para uma situação como essa, né? Por exemplo, felicidade. O objetivo aqui não é a gente definir a felicidade, mas a felicidade é reconhecer
A infelicidade, vaidade vaidade deriva do latim e vem o que? O vazio. E hoje a gente vive um contexto onde as mídias sociais publicam somente felicidade, todo mundo bem, uma realidade, a gente vive o simbólico. E hoje o cenário inverteu, a gente se depara com o real. Então, quando a gente entra em contato com as nossas questões, a gente vai precisar ressignificar, trabalhar isso, porque o nosso contexto, a nossa rotina, a gente não consegue se perceber. A gente não consegue entrar em contato com as nossas questões. Então, até que uma conhecida nossa falou, a gente não está no isolamento social porque a gente está aqui interagindo de uma outra forma, mas estamos interagindo. Eu acho que o que acontece, a questão é do confinamento. O confinamento ele vai viabilizar nós entrarmos com isso. A gente não tem esse costume, esse hábito de entrar em contato com as nossas questões. E somado ao fato de que todo mundo é feliz, a mídia é feliz, então você faz um curso de coach, você tá muito bem preparado. Se você cumprir as suas metas de vida, você vai conquistar o que você bem entende, o que você quer. Só que isso é um simbólico, né? Hoje a gente está vivendo o real, as coisas não sustentam dessa forma. E eu acho que isso é um agravante para a angústia, que é o nosso tema que a gente traz aqui. Então, se a gente for pensar a felicidade também, ela reconhece a infelicidade, as nossas fraquezas, as nossas questões. Eu acho que isso engloba o contexto de felicidade. E, de um modo geral, ninguém está preparado para isso, porque não é isso que nós vivemos. E é interessante, Murilo, você falando sobre felicidade, porque a felicidade ela está banalizada, né? Então a gente não vê, não é real. Muitas vezes é uma coisa que é utópica, né? E agora nessa situação, eu mesmo tenho estou experienciando isso, eu acho que vocês também. Qualquer coisa é uma felicidade. Você vê um filho de longe, um filho sorrindo, a saúde de seus familiares, o equilíbrio emocional de cada um, você olhar nos olhos de cada um, vira uma felicidade imensa, algo que a gente não estava dando importância. Você olhar o sol nascendo no céu, as plantas ao seu entorno, seus amigos, tudo isso criou uma felicidade maior do que estávamos vendo no momento. Eu acho que tudo agora vai criar um peso maior e tudo vai se tornar mais importante do que era. Estamos voltando a vivenciar valores, né? Valores mais Sim. profundos. E me parece que nós estávamos longe deles, né? Há muito tempo, né? Nessa corrida frenética, né? Que o próprio mundo nos impõe, nós fomos nos distanciando de valores, né? De coisas mais profundas, que trazem realmente essa felicidade, essa integridade e a plenitude para a gente. Eu acho que é isso, né? Agora, mais do que nunca, a gente vai ter que ficar atento e voltado para nós, né? Aquilo que a gente fala muito nos consultórios de psicologia para os nossos pacientes, né? Primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, né? Que é muito isso, que a gente não está falando de uma questão egoísta, muito pelo contrário. Se você voltar para você, para dentro de você, e olhar para você e procurar cuidar de você, você automaticamente vai estar cuidando do planeta, né? Porque se você estiver bem, se você estiver equilibrado, minimamente equilibrado, porque agora a gente vai trabalhar com a questão, terá que ser assim, na medida do possível, né? Na medida do possível, o que eu posso fazer hoje, né? Você vai estar cuidando de você, você vai estar cuidando do planeta, como sempre foi, né? Como diria Sartre, né? Tudo que eu faço, todas as minhas ações, ela de uma certa forma reflete no mundo, né? Todas as ações todas as minhas ações, ela reflete no mundo. Então, a ideia é, a angústia, todos nós vamos nos angustiar diante da vida, né? Agora nós vamos nos angustiar, talvez vamos sentir e perceber essa angústia de uma forma mais potencializada, mas todo cuidado é para que isso não caminhe para uma patologia, né? Então, a nossa questão aqui é essa.
A angústia é normal, é natural, ela inclusive, ela é uma angústia formadora. Ela pode nos mostrar muita coisa, ela pode nos apontar muita coisa. Se eu perceber o que a angústia está me mostrando, né? Por que eu estou me angustiando? O que a angústia está me mostrando? Ela pode ser um indicador de um sofrimento, de algo que eu não estou conseguindo perceber, que eu não estou entendendo. Então, eu posso perceber a angústia como algo formadora. Agora, não deixar que isso se torne uma patologia e fazer como, né? Fazer como eu comecei citando Kierkegaard, eu vou também finalizar citando Kierkegaard, né? Ele, no século XIX, ele falava, a palavra desfaz o feitiço. A psicologia, a psicanálise fala, a cura pela fala, né? Não mudou muita coisa. Então, o recado da minha parte é esse, né? Vamos conversar, vamos compartilhar. A gente demonizou muito as mídias sociais, a internet agora ela é nossa maior aliada. Vamos buscar manter a rotina, vamos conversando, vamos trocando, porque a gente não pode deixar que essa angústia se torne uma patologia. E vamos recriando os vídeos, né? Aqueles que estão perto, né? Por exemplo, as famílias, tentar descobrir coisas novas no outro que está ao seu lado, olhar nos olhos, fazer alguma atividade junto, né? E quem está sozinho, como já foi dito, dessa forma, por meio das mídias sociais, uma conversa, um ânimo para o outro, um olhar para o outro, isso ajuda muito a ressignificar tudo isso que nós estamos vivendo. Sim, pessoal, eu também concordo. E uma coisa importante, não deixar se contaminar, né? É claro que estamos contaminados com tantas notícias, mas vamos pensar em ir o mínimo possível. Vamos, assim, saber o que está acontecendo, estar informado, não deixar de estar informado, mas até página 2. Vivencia, como a Cris falou, conheça o outro, saiba da história do outro, saiba da sua história. E vamos seguir, né, acordando bem, com horário para acordar, uma relativa rotina. Veja o que você consegue fazer de melhor para você nesse momento. O que você pode fazer? É exatamente isso, né? Não deixar o nosso cenário, a pandemia, se tornar protagonista, né? Estabelecer rotina, na medida do possível, trabalhar da forma como bem fazia antes da pandemia, cuidar das tarefas, deveres, encontrar oportunidades, talvez na correria que não desse, hoje a pessoa consiga elaborar um projeto ou ficar mais próximo dos filhos. Então, isso é muito importante. A informação é legal, mas ela não pode se tornar, esse momento, protagonista, senão a gente acaba ficando refém dessa situação e a gente fica paralisado, né? Então, a gente acaba recebendo esses inputs diários e fica mobilizado e a vida precisa continuar. É isso aí, pessoal. Acho que nós encerramos por hoje. Eu acho o contato de nós e curta, e nós vamos ter mais vídeos, é só acompanhar. Obrigado a todos. E também eu acho que seria interessante, se vocês quiserem também, vocês podem comentar o que vocês acharem interessante ou não, dar sugestões e mandarem, né, as questões que vocês acham que seria interessante a gente estar abordando aqui, que possa de alguma forma contribuir aí ou esclarecer para lidar com esse momento. Ok? É isso, até a próxima, pessoal.